Então, pessoal, vamos verificar agora o procedimento para fazer o ajuste da imagem para seguir com o processo de vetorização do material que eu tinha encaminhado para vocês por e-mail. Algumas pessoas encontraram dificuldades que eram previstas, tá, de fazer esse procedimento em função de quando a imagem ela é criada e ela é já posicionada, ela tem um caminho e automaticamente quando esse arquivo ele é transportado, esse caminho ele é refeito, né? Ele é recondicionado, e em função disso, por isso que existe a ausência da imagem, qualquer elemento externo que esteja vinculado. No caso aqui, a nossa imagem, como ela foi inserida aqui como raster image, ela é um elemento externo, é uma referência externa. Então automaticamente ela estaria dentro de um computador com um caminho específico, como a gente pode verificar. Lá onde tem o save path, lá é um caminho que teoricamente essa imagem está armazenada, porém quando eu copio esse arquivo de um computador para um outro pendrive, etc., transporto, essa configuração de caminho ela pode ser alterada, e ela sendo alterada, automaticamente você vai ter problemas de visualização dessas imagens. Então você tem que fazer, teria que fazer todo o procedimento a partir do zero, que é exatamente o que eu vou mostrar agora, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse arquivo que eu encaminhei vamos desbloquear o layer da imagem para a gente poder manipular esse layer, tá? No caso de vocês, essa imagem ela não vai estar aparecendo, tá? A minha está aparecendo porque é o arquivo original. Eu vou desvincular essa imagem através do comando, a partir do insert raster eu faço a inserção da imagem, e a partir do external reference eu faço a manipulação desses dados externos. No caso eu vou na opção external reference, seleciono a imagem, clico no botão direito e dou um detach. Automaticamente essa imagem foi desvinculada do arquivo. Então nossos arquivos agora estão iguais, tanto o meu quanto o de vocês. Segundo passo, vocês vão perceber que esse arquivo, essa imagem estava já posicionada, então eu já fiz um procedimento que vai ser explicado em maior detalhe em outra situação, na qual eu já criei dois pontos de referência. Então vamos aqui primeiro no format point style e vamos colocar como absoluto 5. Vamos mudar o tipo de ponto para a gente poder visualizar. 5 ficou muito, eu vou colocar 2. Então esses dois pontos aqui nossos vão ser pontos de referência, estão bloqueados. Lembra que foram bloqueados para que a gente não altere a posição deles, porque eles estão já referenciados, já posicionados. Então aqui a gente pode verificar que a coordenada é aproximadamente 451, alguma coisa. Como eles estão bloqueados, não consigo manipular. Eu vou desbloquear aqui rapidamente só para a gente verificar a coordenada. Então a coordenada desse ponto é a 4527180, e a coordenada desse ponto é a coordenada 4547180. Então essas duas coordenadas de referência para fazer o geoposicionamento da imagem que a gente vai inserir agora novamente. Então, por que é feito esse procedimento? Esse procedimento ele é feito porque quando a imagem, o raster ele é inserido, ele vem com suas dimensões originais. Porém, para a gente ajustar a uma escala real de trabalho, seja ela na unidade de quilômetro ou de metro, a gente tem que fazer o ajuste conforme a informação base. No nosso caso, a informação base é uma carta topográfica, então vamos inserir ela. Então vamos no comando insert, raster referência, a gente vai na pasta onde ela se encontra e seleciona ela. No nosso caso é a MI2838-ative, clicamos no Open, aí vai abrir essa tela. Nessa tela a gente vai deixar o caminho, vamos deixar o caminho relativo, tá, ativado. Vamos especificar o ponto de inserção na tela, sem problema, e a escala, vamos deixar a escala 1, tá? Caso essa imagem fosse uma imagem referenciada, a gente soubesse a coordenada de inserção, a gente poderia inserir as coordenadas desses parâmetros x, y, z. Então, no nosso caso, a gente vai fazer assim. Caso a gente queira ver os detalhes da imagem, a gente pode clicar aqui, ele vai dar os dados referentes a isso. Vamos dar um OK.
e automaticamente a imagem ela vai estar na ponta aqui. Ele vai pedir ponto de inserção, vamos dar um ponto qualquer na tela, já que a gente vai fazer ajuste da imagem. Você vai verificar que a imagem ela ficou desproporcional para o tamanho do formato que está na escala de 1 para 50.000. Então, o próximo passo agora é fazer o ajuste, né? A gente vai usar aquele comando que foi ensinado para vocês, que é o 3D Operation Align, né? Um align é um comando do pacote 3D, mas é o comando que vai ser utilizado sempre para fazer esse tipo de ajuste e posicionamento de imagem a partir de pontos conhecidos. Então o que foi feito aqui? Eu identifiquei pontos de coordenadas conhecidos, reais, né? Então esses dois pontos na tela, eles representam essas informações, então vocês podem ver, tá? Então aqui, vocês vão verificar que no canto inferior esquerdo eu tenho uma coordenada fechada, então o outro ponto é a mesma coisa, a distância de um ponto para o outro é de aproximadamente 2 km, tá certo? Então do 454 até o 452, e agora eu vou identificar essas mesmas coordenadas aqui, né, na imagem. Então, vamos primeiro ver qual é a coordenada. A gente percebeu que é 452, 454, então meu ponto está aqui. Porém, vou verificar a coordenada no eixo Y. Qual é a coordenada de deslocamento? A coordenada do eixo Y seria a coordenada 7180. Então, a gente vai verificar esse quadrante na coordenada 7180, que seria exatamente essa. Ou seja, esses pontos que estão lá representados é a materialização desse local e desse local. Então a gente vai fazer o align a partir dessas duas referências em função dos pontos que a gente tem lá embaixo, tá? Então vamos lá para procedimentos que vocês já conhecem. Primeira parte é o que? Eu quero escalonar essa imagem e ajustar a escala que está nos pontos espacializados, né, e já posicionados. Então a primeira coisa que eu faço é Modify, 3D Operation, Align. Seleciono o objeto, dou um Enter para aceitar o objeto e ele me pede o primeiro ponto. Lembrando que a coordenada é 7180, 452. Então o primeiro ponto vai estar aqui. O máximo possível eu vou pegar aproximado desse ponto, pego um ponto aqui e o primeiro ponto que eu vou dar aqui embaixo. Nesse caso nosso, né, observe que meu endpoint ele não está habilitado para pegar no ponto. Então o que é que eu faço? Né, Shift ou setinha para cima do teclado, botão direito, vou na opção Node, ou então eu já habilito o Snap Set, clico em Node, ele já fica ativo e clico no coordenada da esquerda. Ele me pede agora o segundo ponto da sequência. Volto para minha imagem. Se eu comecei com 52, o próximo ponto é o 54. Clico no ponto, retorno para meu padrão e agora vou no ponto de coordenada 54. Clico nesse ponto. Feito isso, o software me pede um terceiro ponto. Esse terceiro ponto não existe. Então, se ele não existe, eu vou dar um Enter para aceitar. E o software agora me pede a possibilidade de um escalonamento a partir desses pontos de referência, alinhando aos pontos. Por default, o AutoCAD, como eu já informei, ele aparece como default dizendo que não quer escalonar. No nosso caso, a gente quer fazer esse ajuste para trazer essa imagem para a posição dela adequada e automaticamente trazer ela para a escala de impressão que a gente definiu, que é 1 para 50.000, tá certo? Então a gente vai dizer Yes, diz a Y e dá Enter. Automaticamente, quando isso for feito, vocês vão perceber que a imagem ela já foi geoposicionada exatamente onde ela deveria estar. Porém, ela está sobre o desenho. Então a gente sabe que existe o comando AutoCAD Draw Order. Vamos pegar ele e nessa opção Send to Back, seleciono a imagem, dou Enter e automaticamente a imagem passa para trás e os respectivos elementos que deveriam estar na frente estão na frente. Vocês vão observar que caiu exatamente sobre onde deveria estar, né? Inclusive até a vetorização que tinha sido feita não foi perdida, todos os elementos estão aqui espacializados, ok? O que é que eu faço agora? Então retorno para o meu layer, bloqueio o layer da imagem novamente, lembrando que se não for feito isso eu não vou conseguir manipular esse layer, tá? Lembrando que essa imagem ela tem que ser inserida no layer dela, então eu seleciono aqui e trago ela para o layer imagem e depois faço o bloqueio desse layer, ok?
Então assim que esse é o procedimento para fazer o registro da imagem, tá? Em outros momentos vamos ver outros detalhes.